A esperança bíblica não vem do verbo esperar. De acordo com alguns autores, a esperança bíblica tem a ver com esperançar. É uma esperança que nos move, que nos leva adiante. É uma esperança que nos encoraja. É uma esperança que nos faz vencer as adversidades. E é dentro deste mesmo princípio que a palavra de Deus nos ensina que somos mais do que vencedores. Porque temos a confiança na esperança cristã que nós venceremos mesmo antes de vencer quaisquer batalhas. Que essa esperança esteja dentro do teu coração e te faça caminhar adiante em nome de Jesus. Queridos, é com muita alegria que estamos na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 11, do dia 16 de junho de 2024. O título da nossa lição é A Realidade Bíblica da Esperança. O texto principal está em Romanos, capítulo 12 e versículo 12, e nos diz o seguinte: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O resumo da lição nos diz que em um mundo cheio de desespero, a esperança é uma virtude que todo cristão deve cultivar em sua vida. Então perceba que a esperança deve ser cultivada na nossa vida. Muitas pessoas perdem a esperança porque deixam as vicissitudes deste mundo envolver a sua vida. Jovens estão perdendo a esperança porque estão olhando tão somente para as coisas que estão acontecendo e não estão alimentando, cultivando esta esperança cristã verdadeira. O texto bíblico da nossa lição de número 11, Salmo 42, versículos 11 ao 6, que nos diz o seguinte: Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Também no texto bíblico da nossa lição nos diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nesses dois textos, ou nessas duas leituras do texto bíblico, nós vemos no Salmo de número 42, o salmista consolando a sua alma, confortando a sua alma. Em meio às aflições, o salmista está dizendo, ó minha alma, por que estás abatida e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Meus queridos, nós precisamos viver este salmo. Em meio a tantas adversidades da vida moderna, nós precisamos confiar que o Senhor está conosco e orar ao Senhor
Sobretudo, quando não houver ninguém para consolar a nossa alma, nós precisamos ter essa confiança, essa esperança de trazer consolo e alívio para a nossa alma, dizendo: minha alma, espera em Deus. Dizer aos nossos sentimentos: calma, ainda há esperança. Nós servimos ao Senhor e Ele é fiel em todas as coisas. E Romanos, capítulo de número 5, Paulo nos escreve falando sobre a tribulação, que a tribulação produz a paciência. Ou seja, no meio da tribulação, nós precisamos desenvolver esta paciência cristã. E a paciência, a experiência. E isto alegra o nosso coração porque todos os dias somos um pouco mais experientes. E a experiência, a esperança. Como eu disse na introdução da nossa aula, aqui não é do verbo esperar, mas do verbo esperançar. E a esperança não traz confusão, porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações. Esta é a proposta da nossa lição de hoje, mostrar que a esperança do crente, ela não tem fim, porque no Senhor está a nossa esperança. Nós sempre esperaremos. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre a fé cristã numa era de desespero. Meus irmãos, nós nunca vimos tantos desesperos como os que estamos vivendo. Jovens estão perdendo a esperança. Adolescentes estão tirando a sua própria vida. Crianças estão entrando num intenso processo de depressão, porque estão perdendo a esperança. No primeiro parágrafo, o nosso escritor vai tratar sobre desespero provocado por doenças e guerras. Nós passamos aí recentemente, né? A nossa geração teve a oportunidade de passar por uma pandemia. E esses dias eu estava conversando com um irmão e falando que o que mais matou na pandemia não foi a doença em si, mas foi o desespero. As pessoas ficaram totalmente desestabilizadas emocionalmente, perderam a esperança e acabaram ficando fragilizadas, a imunidade baixou e elas foram dominadas pelas doenças. Guerras, quando a gente olha para os dias em que vivemos em pleno século XXI, gente, não era para estar tendo mais guerra, não era para as pessoas resolverem, vou dizer de uma forma bem antiga, não era para resolver na bala. Existem diversas outras maneiras de se resolver situações na sociedade moderna, mas as guerras ainda estão acontecendo. E o dicionário Aurélio, então, define a palavra desespero como um estado de espírito. É uma sensação ruim que faz com que alguém acredite estar num momento sem saída. Eu falo com a minha esposa que até as músicas que se canta hoje, os hinos que se canta hoje, eles não promovem essa esperança. Eu estava me lembrando e me veio a recordação aqui, uma música do Voz da Verdade que dizia: se você não tem mais nenhum ideal, já perdeu a esperança, já trocou o bem por mal, se seus pensamentos conturbaram sua mente e você ficou doente, já não crê mais em ninguém. E o refrão do hino dizia: Cristo é a resposta para você, nele está a vida, a força para viver. Cristo é a resposta para você. Ele te ama tanto, faz seu mundo renascer. Eu sempre digo à minha esposa, eu sou de uma geração que cresceu ouvindo esses hinos que geravam esperança. Não eram hinos que alimentavam um sentimento de vingança, não é? Dizendo que quem não te ajudou, quem te viu passar em dificuldades, depois vai te ver em situação e não vai poder desfrutar disso. Não eram hinos de vingança, eram hinos que realmente animavam a nossa fé e nutriam, como disse aqui o nosso resumo da lição, fazia com que a nossa esperança fosse cultivada em nossa vida. E nós precisamos voltar a viver esse tipo de vida cristã, porque é isso que nós precisamos para que tenhamos a esperança cultivada todos os dias. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, o nosso escritor vai falar sobre desesperança por questões econômicas e profissionais. Aqui nós tocamos num ponto que é um ponto que traz grande perturbação. O mundo está cada vez mais desestabilizado economicamente falando.
Como eu sempre tenho dito aqui, nós estamos gravando dos Estados Unidos e nós temos percebido aqui nesta nação que há uma expectativa de que uma recessão tome conta dos Estados Unidos. Há uma expectativa e só a expectativa já deixa as pessoas desestabilizadas. Nós precisamos realmente ter cuidado para que os fatores econômicos não tomem a nossa vida e não roubem a nossa esperança. Profissionalmente falando, o mundo tem diversas profissões em ascensão, mas as pessoas estão cada vez menos capacitadas. Eu falo para os meus filhos, que são jovens também, que eles nasceram num mundo onde as oportunidades estão na porta toda hora. Só que poucos estão preparados para realmente viver profissionalmente estas oportunidades. Infelizmente, as pessoas têm vivido uma desesperança por questões econômicas. E no finalzinho aqui deste parágrafo, o escritor nos diz que o desespero afeta a nossa percepção do presente e a desesperança a nossa percepção do futuro. Pessoas que estão desesperadas não conseguem fazer uma boa leitura do presente. E a desesperança não nos encoraja para um futuro. Mas isso pode ser transformado, é o que nós vamos tratar na aula de hoje. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A busca por esperança nos lugares errados. Não existe outro lugar onde a nossa esperança está viva, a não ser no Senhor Jesus Cristo. E o nosso escritor nos diz que na busca de uma certeza ou de uma sombra dela,
para o que virá à frente, muitos buscam o misticismo na adivinhação, ou no misticismo, na adivinhação e no ocultismo, informações que as ajudem a tomar decisões acertadas. As pessoas, infelizmente, eu falo que estão fazendo escolhas erradas, escolhendo trilhar um caminho errado e orando para que Deus faça as coisas darem certas no caminho errado. E quando nós escolhemos o caminho certo, que é o caminho do centro da vontade de Deus para a nossa vida, nós só fazemos uma escolha certa e todas as demais coisas acontecem na nossa vida porque nós já escolhemos o caminho certo. Nós precisamos fazer escolhas certas, buscar a esperança nos lugares certos. E na palavra de Deus, nós encontramos a verdadeira esperança, porque Cristo é a fonte da nossa esperança. Segundo ponto, vai tratar sobre a esperança para esta vida. Primeiro parágrafo vai tratar sobre a salvação. A convicção de que os nossos pecados foram perdoados e que nós pertencemos ao povo de Deus, a certeza da vida eterna nos céus, são motivo de esperança. Ter esta certeza, e nós precisamos ter esta certeza. Você tem esta convicção? Você tem certeza que os seus pecados já foram perdoados? Você sente este perdão? Você está envolvido por esta convicção? Isto gera esperança em nós. Isto gera esperança. Segundo parágrafo, uma mente transformada por Cristo. Uma mente transformada. E o nosso escritor nos diz que há uma conexão entre esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus. Há uma conexão. A capacidade de pensar segundo a palavra de Deus indica uma mente transformada, porque quem serve a Jesus tem motivos de sobra para se alegrar, mesmo quando está sob tribulação. A nossa mente é que comanda todo o nosso corpo. E Paulo nos diz em Romanos, capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos fazer com que a nossa mente seja transformada pela renovação do nosso entendimento. Uma mente transformada por Cristo, ela traz uma esperança. Porque assim como Jesus Cristo morreu, quando olhamos para a história de Jesus de forma humana, meus queridos, parece que tudo ia dar ruim. Parece que nada ia dar certo. Jesus se submeteu à vontade do Pai, ele veio com um propósito específico, cumpriu a sua missão, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Então, uma mente transformada por Cristo sempre mantém a esperança viva, porque nós sabemos que mesmo quando não há saídas, Deus sempre tem um escape para a nossa vida. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a certeza de que Deus está no controle de tudo. E o nosso escritor aqui nos diz que ter esperança em relação ao amanhã é uma forma de fugir da realidade, mas a certeza, ou não é uma forma de fugir da realidade, mas é a certeza de que nada foge ao controle do Senhor. Nós precisamos ter esta convicção. Deus está no controle de todas as coisas sempre. Deus não é apanhado de surpresa. O profeta Naum profetizou, me parece, capítulo 1 e versículo 3, Naum diz assim: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Enquanto o vendaval está tentando derrubar tudo, está derrubando tudo, Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus sabe o que ele vai fazer. Deus tem sempre o controle de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo e é o dono da sua vida. Você precisa realmente confiar nisso. O terceiro parágrafo vai tratar sobre a esperança para a vida que virá. Então perceba que a esperança faz com que o desespero não se implante na nossa alma. A esperança também nos dá um motivo para viver essa vida. Mas a esperança também nos projeta para o futuro, para viver a vida que virá. Primeiro parágrafo, a vitória sobre a morte. E o nosso escritor, ele propõe aqui, em um ponto desse parágrafo, que mesmo tendo aceitado a Jesus e sido feitas novas criaturas, ainda estamos sujeitos aos efeitos do pecado em nosso corpo mortal. E essa morte transitória
é uma consequência do pecado. O Senhor Deus disse a Adão e Eva que eles iriam morrer. E a morte veio como consequência do pecado. Mas um dia nós poderemos dizer o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque assim como Cristo venceu a morte, a esperança de Cristo na nossa vida nos dá a convicção que a morte não vai nos ceifar para sempre. Ela pode até tirar esta vida aqui, esta vida transitória, mas ela nos projeta para uma vida eterna ao lado de Cristo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, vitória sobre o mal. O mal é uma realidade do mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter esta convicção que mesmo estando em Cristo, nós estamos com os pés na terra. Eu digo que nós precisamos andar com os pés na terra, com a mente na eternidade e com o coração nas Escrituras. Mas os nossos pés estão na terra. E nós estamos suscetíveis a enfrentar todas as adversidades que qualquer outra pessoa enfrenta. Mas nós temos uma convicção que o mal, que é uma realidade constante neste mundo envolvido pelo pecado, um dia vai acabar. Quando Satanás for vencido para sempre, este mal cessará. Então, a nossa esperança nos dá também uma vitória sobre o mal. E terceiro parágrafo deste terceiro ponto, não pague o mal com o bem. Este é um desafio da nossa vida, meus queridos. E isso é um antídoto. Já tem alguns anos que eu pensei nisso, comentei isso com minha esposa, fiz um esboço e não preguei, sobre antídotos para a nossa alma. Quando Jesus nos ensina assim, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se ele tiver sede, dê a ele de beber, porque fazendo assim amontoará as brasas sobre a sua cabeça. Orai pelos que vos maldizem, abençoai os que vos perseguem. Isto é antídoto para o nosso coração. Então, se nós não tivermos cuidado, o mal deste mundo nos envolve de forma tão intensa que nós somos dominados pelo mal e deixamos de agir motivados pelo bem. Eu costumo dizer que o pior das pessoas más não é a maldade que elas têm em si, mas é a maldade que elas têm a capacidade de despertar em nós. Então nós precisamos entender a orientação divina de que, apesar de estarmos cercados pelo mal, nós devemos nos afastar dele. E Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Só quem tem a esperança de que a morte será vencida e de que o mal será vencido, consegue ser bom no meio de um mundo totalmente dominado pelo mal. Consegue sobrepujar, estar acima de toda essa maldade e buscar a bondade de Deus para a sua vida. Que Deus ajude a cada dia a nossa vida, nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós não deixemos o mal nos dominar, mas estejamos cheios de esperança para vencer o mal com o bem.